Oi pessoal, como examinar-se? A gente já viu que a igreja recomenda, na sua por antiquíssima tradição, 3 exames de consciência por dia, né? Todos os dias. Então, um da manhã na forma de um propósito, porque você não tem o que examinar antes de você, né? Você acabou de acordar. O outro exame na metade do dia, você tem uma chance de examinar o que foi feito até aqui e renovar o seu propósito para o restante do dia. E o terceiro exame é um exame do seu dia inteiro. Eventualmente você pode fazer um exame da vida inteira. Isso, o terceiro exame antes de dormir. Então a igreja fala da importância do examinar-se, né? Porque nem só de oração e das outras ferramentas, né? Não estou falando que oração é pouca coisa, tá, pessoal? Vocês vão entender, mas existe uma completude de ferramentas na nossa fé, né? A pessoa, ela vai dar muito mais frutos na oração se ela também se examina, se ela também se mortifica, se ela também medita os mistérios da vida de Cristo, se ela também exercita-se espiritualmente, né? Então, tudo isso compõe. Daí que, então, como examinar? Se a gente já sabe que no caso das nossas vidas seremos julgados pelo amor, né? São João da Cruz. E esse é o objeto, então, do nosso exame, né? Estou amando ou não. Mas vamos detalhar um pouco mais isso, né? Como que isso pode se dar? A gente pode dar dicas mais práticas disso. E aí, Santo Inácio ensina. A gente pode tomar como base o princípio fundamento de Santo Inácio, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Os exercícios espirituais são para o discernimento dos espíritos, mas aqui no título e pressuposto, ele fala não só para o discernimento dos espíritos, mas dentro do contexto do discernimento dos espíritos, eles servem para vencer-se a si mesmo e ordenar a própria vida. Ou seja, isso é o próprio cristianismo, pessoal, é vencer-se a si mesmo, é o combate espiritual de todo cristão. E ordenar a própria vida em direção a Deus, para amar a Deus mais do que você ama a si mesmo, e assim conquistar o céu. Porque o céu é um amor eterno a Deus mais do que a si mesmo. Né? O céu é uma troca de amor entre aquele Deus que te ama, né? É de todo, inteiro, se derrama inteiro a você, e você que ama a Deus, derramando-se inteiro a Ele. Esse é o céu. Então isso tem que começar aqui, né? E aí o princípio e fundamento, ele diz o seguinte, pessoal, vou ler bem rapidinho. O ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. Tudo é para a maior glória de Deus e não para o meu benefício. Tem que estar claro isso. Não é fácil, tá, pessoal? Nada disso aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus, não entendam. Como às vezes, muitas vezes, e já faço um meia-culpa aqui, como já foi do meu passado, falar como se eu fizesse tudo isso com muita perfeição e fosse muito fácil, com aquela pessoa muito firme, né? Falando sem uma certa caridade cristã e sem saber que eu também sou um miserável, né? Eu estou falando o ideal, mas é bastante difícil, né? Algumas pessoas que colocam, né? Não, eu morro por Cristo agora! E vai, chega, alguém bota uma faca no seu pescoço e fala, Cristo, ai meu Deus, peraí! Né? Como aqueles mártires que é narrado se eu não me engano, não sei se foi no martírio de São Policarpo, que se ofereciam ao martírio, né? Aqueles mártires não, aquelas pessoas, aqueles cristãos que se ofereciam ao martírio e na hora que soltavam os leões eles iam correndo, né? Enquanto o Santo Inácio de Antioquia, ele falava, olha, manda os leões que eu vou me atirar para cima deles e se eles não quiserem me matar, eu forço. E de fato ele foi um grande mártir, corajoso de verdade. Mas então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de sou muito isso, quando que na verdade a gente não é, né, pessoal? A gente é fraco. A gente é fraco, a gente tem que ter consciência disso e não tentar passar uma imagem para os outros diferente disso, não. Mas a gente tem que ensinar o que é o ideal, né? Então, o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e assim salvar-se. E as outras coisas sobre a face da terra, todas as outras coisas, pessoal, são criadas para o ser humano para o ajudarem a atingir o fim para o qual ele é criado. Em outras palavras, a gente pode entender que ele está querendo dizer que tudo que está à disposição do ser humano serve não para o ser humano usar para o seu amor próprio, mas para a maior glória de Deus, para que ele louve, reverencie, sirva a Deus e salve-se, ou seja, para o céu também. Daí que segue que ele deve usar das coisas tanto quanto o ajudam para atingir esse fim e privar-se delas tanto quanto o impedem. Lembrando que privar-se delas, pessoal, não significa só se privar do pecado. É também de coisas lícitas, que não são pecado, mas que podem nos atrapalhar, nos distrair. Distrações, que não são necessariamente pecado, mas que nos desviam de coisas melhores, do céu, por exemplo. Né? Ou de estar buscando o céu, de estar rezando, de estar... Então, André, você está dizendo que a gente só tem que ficar rezando o tempo todo? Calma. É o ideal. Sério. Mas é difícil. Às vezes a gente não aguenta. Eu também tenho as minhas dificuldades, é claro. Né? Então, nem sempre a gente aguenta. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente quer fazer outra coisa, quer se distrair, quer se dar aquele mimozinho. Mas isso tem que acender um alerta. Acontece, a gente vai tintinhando, como se diz, né?
Mas a gente tem que sempre acender um alerta e falar, vou tentar evitar. Às vezes a gente não vai evitar, mas às vezes a gente tem que falar, opa, peraí, deixa eu me esforçar um pouquinho mais. Dessa vez eu vou fazer esse ato de generosidade com Deus. Vai pensando isso. Né? Às vezes você não vai fazer, mas às vezes você vai falar, não, agora eu vou fazer esse ato de generosidade. Eu vou evitar esse seriadinho aqui, que é totalmente inútil para mim, e vou ler um livrinho espiritual, vou fazer uma oração, vou rezar mais uma dezena do texto. Já estou enjoado de rezar, mas vou rezar mais aqui. Né? Todo o enjoo das coisas de Deus, você tem que acender o alerta. Eu sei que é difícil, às vezes a gente pensa isso, nossa, mas se eu fizer tudo isso, nossa, né, ficar o dia inteiro só para isso, né, é o que nós vamos fazer no céu. A gente tem que começar a se habituar aqui, mas é difícil sim, então a gente tem que ir fazendo esses atos de generosidade, a gente vai sentindo vontade, a gente vai, puxa, que legal, eu consegui fazer, né, Deus ficou feliz comigo, e a gente vai fazendo cada vez melhor. Claro, eu sei, alguém poderia dizer, não, a gente tem que dizer, mesmo fazendo atos de generosidade com Deus, a gente tem que fazer, não fiz mais do que minha obrigação, sou um pobre, servo inútil, eu sei, mas não deixa de ser verdade que Deus ficou alegre com a gente. Num princípio, no final a gente vai estar fazendo assim. No iniciozinho, a gente pode pensar um pouquinho que a gente está agradando um pouquinho a Deus. A gente não pode se achar muito agradável a Deus não, tá, pessoal? Porque falta muito. Os próprios santos não se achavam tão agradáveis a Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado. Deve fazer das coisas tanto quanto o ajudam e evitar tanto quanto o atrapalham. Primeira coisa, evitar o que não santifica. Vamos chamar assim. Aqui, evitar a direta, o que não santifica direto ou indiretamente, né, pessoal? Existem as coisas da vida. O justo descanso, o trabalho humano, o justo tempo com a família, né? Se você puder santificar ao máximo esse tempo, claro, melhor, né? Um justo tempo, de preferência, um tempo muito santo com os amigos, né? Sem um tempo virtuoso, né? Com conversas virtuosas e coisas virtuosas. Não precisa ser conversar só sobre Deus, mas conversas virtuosas. Você pode falar sobre o seu trabalho, né? Mas conversas virtuosas. E sempre com o tempo contado. Por quê? Porque uma dica aqui até. Tempo demais começa a levar a conversa fiada. Daí que é importante você ter um tempo, né? Deu, tá na hora de ir embora, para rezar. Porque se você vai intercalando com a oração, você mantém, vamos chamar assim, a sua vida interior alimentada o tempo todo e não fica degringolando em coisas fiadas, em pensamentos. Nosso pensamento vai abaixando de nível, né? Então, lembrando que o justo descanso e outras coisas também são lícitas, porque de certa forma tem a ver indiretamente com a nossa vida eterna. Lembrando, pessoal, que esse é um dos 3 elementos que eu vou falar para vocês a respeito dos exames de consciência, né? A gente poderia resumir assim, suportar pacientemente todas as contrariedades da vida, evitar tudo aquilo que não santifica, direta ou indiretamente, e ordenar o nosso dia e a nossa vida como um todo ao redor das coisas de Deus e na direção de Cristo. E depois a gente vai falar também a respeito dos outros elementos.